Juntos, eles já faturaram alguns milhões de reais com canais anônimos. E hoje, na comemoração do Channelscast número 100, eles abriram o jogo e decidiram compartilhar os erros e acertos que fizeram eles chegarem até o topo e como você pode fazer isso também. Tá começando o Channelscast número 100. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Sou Guidia, está começando mais um Channelscast, mas hoje é especial. Hoje é o Channelscast número 100. Meus amigos, 100 episódios, hein? Eu quero aqui já aproveitar e honrar todo mundo que já participou do Channelscast, inclusive quem já apresentou, né? Começou lá atrás com o Cassiano, era o podcast, depois veio o idolatrado, o famoso Serjão, né? Que marcou presença aí a gente durante muito tempo, o Felipe, o meu amigo Bianco também, e hoje eu e Dias estou na missão aqui, caiu no meu colo, o Channelscast número 100. E, como não poderia ser diferente, eu estou com três presenças, três mentes, três corações especialíssimos, cheios de resultados juntos. Segredo aqui, não contem para ninguém, tá? Eles já faturaram alguns milhões, todo mundo junto aqui, tudo bem? E eu quero que vocês, por favor, se apresentem para a gente aqui, tá? E digam já de primeira, de antemão, qual é o nicho que vocês estão atuando hoje, meus amigos? Bom, então vamos começar aqui por mim. Oi, gente, prazer, eu sou a Heloíse. Hoje eu tenho 20 anos, mas já tenho uma longa história aí com o YouTube. Comecei lá com 13 anos de idade e já faturei alguns milhões aí com o YouTube, e especialmente mais de 300 mil reais em um mês só com o YouTube, com AdSense. Meu nicho é filmes e séries e muito honrada de estar aqui aí no podcast 100 e de estar com essa galera aí que é insana, mentes milionárias aqui, né? E realmente estou muito animada e muito feliz aí para tanto agregar e aprender muito com eles também. Creio que vocês também estão aí junto com a gente para ser o próximo milionário também, né? Legal. Então, pessoal, eu sou o Caluê, eu sou psicólogo, mas já tem 3 anos que eu deixei a psicologia para viver exclusivamente de canais anônimos. E depois de um ano que eu estava vivendo ali dos canais, eu tive uns problemas, aí fui pesquisar. Encontrei o Cassiano, a Channels, me conectei ali com a luz da Channels, né, que é uma empresa de muita luz, assim, e quem está com esse propósito também já vê, já sente, já conecta, né? Então, estou há 2 anos e pouco aí na Channels, né? O meu nicho é espiritualidade, e é isso, né? Eu deixei a psicologia, já empreendi em outras áreas também, né? Eu fui parar nos canais anônimos porque eu era psicólogo e eu era especialista na psicologia ensinando marketing para psicólogos. E aí aquela rotina de aparecer todo dia, live, reels, conteúdo. Fiquei 7 anos fazendo isso. Chegou uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, eu só quero sumir um pouco. E aí o YouTube, né, veio de forma que casou muito bem com o que eu estava querendo naquele momento da minha vida. E hoje estamos aí para aprender, para somar. É uma honra imensa poder estar aqui, né, aprender com as meninas aí que são, né, aliens aí na Channels e também poder somar com aquilo que eu puder. Oi, pessoal, meu nome é Sofia. Estou aí na Channels, vai fazer o quê? Uns 6 meses, mais de 6 meses. Assim, me apaixonei. Agora posso dizer que realmente o YouTube é a minha parada, porque eu, assim, trilhei um caminho que foi muito louco, testei muita coisa. E nenhum dos caminhos que eu entrei eu senti tanta conexão quanto eu sinto agora dentro do YouTube. Então, comecei aí faz pouco tempo, 6 meses, ainda estou pegando as horas de jogo, né? Mas é uma honra aqui estar dentro dessa comunidade, conversar com esse pessoal e é isso aí. Espero poder somar e inspirar, sei lá, uma pessoa que eu tocar já tá ótimo. E é isso aí. E meu Não, nicho é histórias emocionantes. boa, muito bom. Então, a gente está vendo aqui pessoas de muito resultado e pessoas também humildes, né? Isso aí, a gente gosta assim. Vamos lá. Todo mundo tem um início, né? Eu quero saber de vocês, assim, o que motivou, qual foi o motivo, o porquê, ou às vezes o porquê, né? De vocês olharem lá, poxa, canais anônimos, né? E vocês investirem o tempo de vocês e o esforço, né? Que fez vocês chegarem até aqui. Qual foi o motivo lá inicial que fez de vocês saírem não da inércia, mas às vezes do que estava, de alguma coisa que vocês estavam fazendo, né? Para olhar assim, poxa, canais anônimos, investir e cair de cabeça. Eu quero um motivo.
Olha, então, eu acho que eu posso começar falando por conta que já me veio aqui na cabeça que a Channels, ela conecta muito com pessoas que têm um motivo muito forte, né? E é justamente por esse motivo muito forte que a gente tem que fazer as coisas, sabe? Que surge muito aquela energia mesmo de, tipo assim, caramba, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso ou mudar a minha vida, eu preciso mudar a vida da minha família, eu tô aqui, desculpa a palavra, mas na merda, eu preciso, tipo, sair daqui, entendeu? E surge muito a Channels nisso, né? Eu vejo muito a história do pessoal sempre com isso muito vinculado. E se hoje você tá numa dessas situações que você tem um motivo muito forte para mudar, você com certeza está no lugar certo, com certeza no além de ser o lugar certo, que é a Channels, é o YouTube também, que traz aí infinitas possibilidades para a gente, porque o YouTube ele é uma fonte, assim, muito próspera, que a gente consegue fazer uma coisa muito simples, sabe? E acho que até por isso que a galera fica, assim, meio que com medo, receosa, porque é uma coisa, às vezes, tão simples. Não é fácil, né? Tem algumas coisas ali, mas é muito simples, gente. Quando a gente muda ali a questão da mentalidade, que é o que precisa estar ali mesmo, alinhado, a gente faz toda essa história mudar, né? E de motivo muito forte, o meu foi muito a minha família por conta que a minha família estava passando muito, muito, muito apuro, e justamente com esse motivo muito forte que eu tinha, sabe? Uma coisa assim no coração que a gente sente, às vezes é uma raiva, às vezes é uma dor muito forte de estar naquela situação, de falar assim, caramba, eu não aceito mais isso aqui já tá, assim, impossível para mim, eu não aguento mais, quando você já tá, assim, esgotado no último, é quando tu realmente quer fazer as coisas mudarem, sabe? Então, esse motivo muito forte que fazia meu coração, sabe, ficar, nossa, apertado, assim, foi isso. Meus pais, tipo, eles moravam num lugar muito ruim, sabe? E também um dos motivos deles terem, tipo, mudado toda a vida deles foi pelo meu sonho também, que era, assim, de empreender, de ser mais do que eu podia ser mais. Eu vim do interior, né? Então, muito limitada, eu vim de uma família pobre, e eu sentia muito no meu coração que era mais, sabe? Não só sobre dinheiro, mas sobre perspectiva de vida mesmo, se você sentir que você tem algo a mais, sabe? E daí, nisso, a gente enfrentou esse sonho de ir para Florianópolis, tentar a vida lá e também para ficar mais perto de algum estudo que eu ia vir a ter e alguma coisa assim. Então, só que nisso a gente passou muitas dificuldades, né? Foi muito difícil, porque era uma cidade maior, precisava de dinheiro, enfim. Então, a gente teve várias coisas, assim, que meus pais tiveram que morar em um lugar muito ruim, que, tipo, o corredor fedia, assim, era um bairro bem ruim, sabe? E eu falei assim, não, eu não quero mais essa situação, tipo, eu tava ganhando bem, mas a gente tava com dívida também, nossa, era uma loucura. Então, assim, passei muito apuro, mas por esse motivo muito forte que fez eu enfrentar tudo isso, né? E realmente aí faturar muito bem com o YouTube. Então, a minha mensagem é essa, tipo, tem um motivo muito forte, você tem um motivo, se você tá na merda, quanto mais você tá afundado aí, que mais a tua história com certeza vai mudar, porque é a partir desse momento que tu fala, não dá mais. E daí Deus começa a agir na sua vida e tudo se transforma. Acho que Boa, acabei falando um next. pouquinho demais aí, Next. mas Não, pra não, cima. eu nem vou, eu nem vou, assim, a ordem a gente meio que combinou, então vamos seguir a ordem aí. Legal. Cara, o YouTube em si, como que eu fui parar no YouTube, na verdade foi por, vamos dizer, eu estava procurando uma forma de me recuperar, de me reerguer, né? Eu acho interessante que eu acompanho bastante as Channels Casts e grande parte da galera assim que tem sucesso antes do YouTube dar certo sempre passou por alguma questão que a vida tava muito foda e assim, de alguma forma o YouTube veio para dar uma salvada, né? Como eu falei, eu já empreendia como psicólogo e depois de 7 anos eu já estava muito cansado, eu já não tinha mais aquela vontade, sabe? Aquilo que arde no coração de você ir lá, de fazer. E já tinha um tempo que eu estava assim. E junto disso, as coisas começaram a dar tudo errado dentro do meu negócio na psicologia. Eu fazia lançamentos, né? Cheguei a fazer lá os 6 em 7 da vida e etc. no começo, mas depois meio que começou a não rolar mais. Aí eu fui entrando em dívidas
para fazer lançamentos, esperando dar retorno, e aí fazia o lançamento, gastava grana e não vinha o retorno. Eu acho que eu fiz uns 3 lançamentos assim que 2 se pagaram e o outro teve prejuízo, sabe? E aí já juntou que não estava mais dando certo, já juntou que não era uma coisa assim que já ardia no meu coração, juntou outros problemas de relacionamento, e aí comecei a ficar endividado com o banco e tudo mais. E aí foi a hora que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, né? E como nesse período eu tinha feito uma especialização em marketing e negócios digitais, eu já conhecia a possibilidade do YouTube. Pensei em abrir talvez uma agência de marketing digital. Na verdade, eu até comecei um negócio, né? Eu entrei numa franquia, mas também não rolou. E aí o YouTube, eu falei, meu, vou tentar o YouTube, né? Mas como eu não quero mais aparecer, eu vou ver o que que dá. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, na verdade, eu tentei juntar o útil ao agradável. Como eu leio, né, desde sempre, eu sempre li, e eu via que tinha uns canais de audiobook, na época ainda não tinha o lance da IA para fazer narração. Falei, cara, eu vou ler todo dia de manhã, como eu já faço, mas eu só vou fazer isso em voz alta e gravando. Depois eu edito e coloco, transformo em audiobook, né? Meu primeiro canal foi até assim, eu fiz acho que 1 mês e meio e tal. Aí eu falei, não tá rolando. Aí dei uma pesquisada, falei, cara, espiritualidade, né? Uma coisa que eu gosto bastante. E aí fui para isso. E eu acho que assim, o quarto vídeo que eu postei, postando um vídeo por semana, cara, o vídeo explodiu. Assim, foi. Sabe quando explode, faz vum? E eu falei, caraca! E aí eu vi a grana que deu, eu falei, uau! E aí, nossa, cara, foi uma coisa assim que a hora que aconteceu, eu falei, eu não tive dúvida de que era Deus, assim, porque todo aquele período que eu estava passando por aquele processo, e tipo assim, na época eu estava casado, tinha uma filhinha, e em casa, cara, e quando você tá com família, você só pensa se você vai conseguir tomar conta da sua família. Tipo, meu, não posso deixar atrasar aluguel, faltar comida, faltar nada. E aquele negócio te consome de uma forma, cara, te abala emocionalmente, sabe? E você vê você ficando endividado, seu nome ficando sujo. E aí passei por esse período, mas eu tinha uma coisa em mim, tipo assim, eu sempre tive muita fé. E eu passando por aquilo, né? E abalado emocionalmente, mas ao mesmo tempo eu conversava assim com Deus e pensava, eu sei que eu estou passando por isso por algum motivo, eu tenho que passar por isso. Eu preciso passar por isso, eu preciso conhecer o que é esse perrengue, o que é ficar endividado, que até então eu nunca tinha passado por algo assim. E sempre tive minha fé, cara. E aí o YouTube deu certo, para mim foi tipo uma confirmação. Eu falei, caraca, tipo, né, eu não acreditei, assim, tipo, você vê. Eu falei, não acredito. Sabe quando você só acredita quando o dinheiro está na conta? Eu vi Não o acredito AdSense vendo, assim, né? subir a grana, eu falava, cara, não, quando tiver na minha conta, aí eu agradeço, assim, tipo, de verdade mesmo. E foi assim que Aham. aconteceu, cara. Então, o meu motivo foi esse. Eu estava passando o maior perrengue, né, completamente perdido, assim, e fui para o YouTube, e o YouTube foi o que deu certo para mim, naquele momento que eu estava passando por uma grande dificuldade na minha vida. E depois dali, cara, nunca mais saí do YouTube, né? Virou assim um amor, uma paixão, tanto que já tem um tempo assim que eu tenho vontade de voltar a fazer alguma coisa como psicólogo, sabe, ali. Mas o YouTube é tão gostoso, cara, que é difícil você, tipo assim, eu tô de boa aqui, né, fazendo meu conteúdo, impactando vidas com o meu conteúdo, ajudando a transformar vidas. Que eu vou começar a aparecer aí agora, né? Tipo, enfim. Mas esse foi o meu motivo, foi como eu fui parar no YouTube. Valeu a pena? Porra, se valeu, está valendo e valerá, porque daqui não saio mais. Enquanto tiver YouTube, estaremos aí, né? É isso aí. Bom, o meu motivo também foi bem, acho que parecido. Parece que o pessoal tem que dar uma, tem que estar num momento ali de sofrência, né, para ter essa transição. Mas assim, o meu foi também a família, porque eu vim de uma família que assim, os últimos 4 anos a gente passou por muita instabilidade mesmo financeira. Então era aquela loucura de pô, não sei se vai ter o dinheiro do aluguel, não sei se a gente vai conseguir pagar, atrasa a conta, aí pede para parente, pede para não sei quem. Então, todos esses apertos aí.
E eu ali tentando achar alguma coisa que eu me identificasse, que eu pudesse ganhar um dinheiro para eu conseguir, sei lá, ajudar minha família e sair assim, ter uma vida para mim, começar a ter um mínimo ali, né, para você conseguir se cuidar e tal. E, enfim, ter uma vida estável, né? Então, eu fiquei nesses 4 anos, eu e minha família, nesse redemoinho louco. E aí eu cheguei a entrar numa empresa, trabalhei como design, fiz também, eu editei vídeo, editei VSL, então, tipo, foi uma doideira até eu chegar no YouTube. E aí a minha transição para o YouTube foi de um momento que eu tava muito esgotada, assim, que eu tinha pedido demissão dessa empresa, e aí eu fiquei, caramba, pedi demissão, o que que eu vou fazer agora? E aí eu fiquei uns meses tentando outras coisas. E nisso a minha irmã já tinha entrado dentro da Channels e já estava ali começando o canal dela, chegou a monetizar. Só que aí eu fui entrar final de outubro, que eu passei por outras coisas assim de relacionamento, de, né, umas coisas meio tensa. Aí eu tive um despertar que eu falei, não, agora eu preciso me movimentar, porque senão a minha vida vai só cair mais. E aí olhei para a Channels, eu lembro até o que eu comentei no meu podcast, que eu falei que eu comecei a ver os Channels Casts, e aí fui picada e falei, não, isso aqui é verdade, vou entrar de qualquer jeito, vou dar meu jeito. E aí entrei, e aí minha vida foi simplesmente transformada. Nos últimos 6 meses, a Sofia de dezembro jamais, jamais imaginaria que eu estaria aqui agora, tipo, vivendo isso e tendo esse boom que eu tive na minha vida. Então, foi essa loucura toda aí. Cara, o que eu acho incrível, né? Além as histórias, elas se assemelham, né? E o mais incrível é que, literalmente, de um dia para a noite no YouTube, né? Assim, uma coisa, sua vida pode mudar, né? Não é do dia para a noite que você começou hoje, amanhã tá no outro patamar. Não, você vai construindo, né? Só que tem aquele, né? Aquele momento, aqueles vídeos, né? Aquela sequência ali, quando você vê que dá certo, é literalmente do dia para a noite, como o Claudio estava falando aqui, pô, eu não acredito, só acredito quando cai na conta, né? Para mim, a ficha não cai até hoje, ela cai na minha conta, mas a ficha não cai. Isso é engraçado, cara. Enfim, e até aproveitando, né, já que todo mundo aqui estava num momento de dificuldade, né, e aí, poxa, viu no YouTube, né, nos canais anônimos ali a salvação, eu quero saber de vocês, porque assim, é um momento em que vocês tiveram que ter coragem, né, o medo bate forte, né, só que a gente tem que agir. Eu quero saber de vocês qual foi a maior crença limitante, digamos assim, né, de cada um que vocês tiveram que superar, né, para poder ultrapassar a barreira e chegar hoje aí onde vocês estão. Qual foi a maior crença limitante, assim, mais desafiadora que vocês tiveram que vencer? Nossa, a crença mais forte é que tem sempre muitas crenças, né, que sabotam a gente. Mas eu creio que a minha mais forte era de achar que eu não fosse ser capaz de fazer as coisas, conquistar as coisas. Essa crença minha era tão forte que mesmo ganhando dinheiro com o YouTube, eu ainda me sentia muito incapaz. Mas eu ainda estava lá, eu estava fazendo, estava acreditando, às vezes eu chegava até tipo, a mentir o meu faturamento no começo, lá no começo, quando eu tinha uns 13, 14 anos, que eu já ganhava um dinheirinho com o YouTube, eu cheguei a mentir do meu faturamento só porque às vezes eu me achava tão incapaz de, tipo, de eu ter ganhado aquilo ou alguma coisa assim, ou de até vergonha, tipo assim, porque eu achava que as pessoas também me viam como incapaz e de eu falar que eu tive um resultado absurdo e a pessoa falar, nossa, mas você... Porque assim, também realmente já aconteceu isso, né? Então, um dos traumas, às vezes, que acompanha muito a gente, assim, é sempre muito aquelas coisas de infância, né? Eu acho que o maior trauma, assim, o maior que eu tive que desapegar, eu acho que foi muito da rejeição, sabe? E como isso se aplica ao YouTube, né? Que mesmo eu ganhando dinheiro, mesmo eu fazendo essas coisas, eu tinha muita vergonha, muitos sentimentos de ser incapaz, que mesmo com isso ainda me sabotava muito, tanto de eu, tipo, poder ganhar mais do que eu já ganhava e poder ser feliz, sabe? Realmente, assim, conseguir aproveitar o dinheiro, conseguir fazer as coisas. E
porque isso atrapalha muito, principalmente para quem tá no começo. Que às vezes se sente tão incapaz, que começa a ver as outras pessoas como, nossa, mas ele é muito diferente de mim. Ah, mas ele teve uma história diferente. Ah, mas essa pessoa tem isso. Ah, aquela pessoa também teve aquilo. Tipo, teve dinheiro, teve família. Essa pessoa tem uma inteligência maior. Essa pessoa já começou sabendo design, sabendo edição. Não, gente, a gente começa do zero, todos nenéns, tipo, a gente ainda precisa aprender muita coisa. E na jornada de cada um, Deus ele é muito perfeito, né? E na sua jornada já tem tantas coisas que você com certeza já aprendeu, que não é só sobre o YouTube, porque já vi gente aqui, tipo, falando, gente, eu nem editava e tô ganhando dinheiro, sabe? Porque não é você ter habilidade, é você ter a consciência, você realmente ter as funções ali de ter consistência, de saber que mesmo que você, tipo assim, tá na merda, mesmo que você se sente incapaz, que nem eu sentia, mesmo assim, tem que fazer, tem que continuar, sabe? Que essas coisas elas vão melhorando no caminho, pode ter certeza. Tipo, Deus tá do lado de vocês, ele tá construindo um caminho para vocês. E eu acho muito legal, tipo, da história. Eu não vou saber agora. Mas enfim, era de alguém da Bíblia que, tipo, se tornou rei. Eu não sei se foi o rei Davi, enfim. Me desculpem se eu tô falando errado, mas eu sei que tem uma história da Bíblia que ele era, tipo, totalmente incapaz de ser alguma coisa, sabe? Que ao olhar da sociedade ele era totalmente, assim, fraco e qualquer coisa do tipo. Mas Deus foi preparando ele antes, com as suas ovelhas, com as suas coisas, para ele se tornar o rei, entendeu? Então eu vejo muito isso na história da gente mesmo. Então, assim, se você tá, eu não vou fazer isso porque acho muito difícil, isso não é para mim, não sei o quê. Saiba que é só realmente aquele sentimento seu lá da sua cabecinha te dizendo que você é incapaz, te dizendo que você é fraco, te dizendo que você não consegue. E isso está na cabeça de todo mundo. Então, assim, a coragem está em você saber que isso não é teu e continuar mesmo assim que as coisas elas vão se acertando no meio do caminho, sabe? Então você precisa ter a coragem para ir mesmo assim, porque a coragem ela não é simplesmente vai sumir a sua dor, vai sumir tudo, vai sumir o seu medo, não. Coragem é justamente você ter aquilo e agir mesmo assim. Então, quando a gente tem consciência disso, eu acho que as coisas ficam mais simples, né? Pra gente realmente continuar, seguir o caminho. Cara, assim, especificamente em relação ao negócio com o YouTube, eu acho que uma crença limitante que eu tive que superar talvez seja a crença do merecimento, porque a crença do merecimento leva você a baixar a frequência e, consequentemente, se auto-sabotar. E aí, às vezes, energeticamente e não por você estar deixando de fazer as coisas. Então, exemplo básico, que foi a forma que eu encontrei a Channels, né? Por que que eu encontrei a Channels? Porque o meu canal ele deu um boom, aí passou um período ele começou a dar uma queda. E aí eu fui procurar, pesquisar o que que eu posso fazer para recuperar, né? Meu primeiro canal e eu só tinha um. Foi aí que eu encontrei a Channels e tal ali. Comecei a estudar mais, tive mais acesso. E aí eu lembro que enquanto eu estava na Channels, esse mesmo canal caiu. Perdeu a monetização, assim, aí, nossa, aquele desespero, né? A primeira vez você fica, a primeira vez é sempre, né, um abalo emocional. Ah, meu Deus, desmonetizou meu canal, o que será de mim, né? E depois de um tempo você acostuma, tá, galera? Se acontecer, você fala, ah, desmonetizou aqui, ah, beleza, vamos ali fazer a contestação, tranquilo, né? Por quê? Porque você já passou pela situação, então agora você já sabe lidar, né? Você já sabe que não precisa, oh, minha Nossa Senhora, o que que eu vou fazer? Mas enfim, naquela época eu passei por isso. Aí, né, o Gold me ajudou demais nisso. Assim, me acolheram, me explicaram, né, me orientaram. E aí fiz todo o procedimento, aí negaram contestação, aí voltou. Eu falei, não, vou mandar outra. Tentei todos aí, depois de uns 10 dias voltou a monetização. Né? Aí depois de todo esse processo que eu fui fazer a minha autoanálise, né? Porque eu estou sempre fazendo minha autoanálise, eu falei, cara, o que que aconteceu? Aí que eu fui investigar, porque eu vi que tem outras pessoas também, às vezes ali no Gold ou na Channels, que passa por essa mesma situação, que é de achar que a qualquer momento vai dar merda. Tipo assim, nossa, tô ganhando uma grana aqui, mas eu preciso fazer alguma coisa porque e se eu perder tudo, né? Cara, eu não sei porque eu comecei a alimentar essa crença limitante na minha cabeça, porque você tá, né, falar nos termos mesmos assim, bem, você tá na merda. Aí você entra num negócio e pá, você ganha uma grana. Aí você chega naquele negócio de tipo, caramba, tá bom demais para ser verdade, uma hora isso vai dar ruim. É. Aí você começa a achar
que vai dar ruim, aí você fala, não, vou criar mais canais, ou então vou caçar outros negócios para investir. Aí eu entrei nessa energia aí, cara, e adivinha o que aconteceu? O canal caiu, lógico, porque eu mesmo, com a minha própria mente, me auto-sabotando, levei o meu canal a chegar nesse ponto, né? E isso é uma crença de merecimento. Por quê? Porque você tá ali na merda, você tá muito ruim. Aí quando você consegue virar o jogo que você tá bem, né, financeiramente, aí você estando bem financeiramente puxa todo o resto, né? Melhora sua saúde mental, emocional. Aí você tá bem. Aí ao invés, né, muitas vezes de você falar, caraca, é isso, a vida é maravilhosa, que incrível, eu sou merecedor, obrigado Deus, vamos aí, só gratidão, não, por algum motivo, eu, né, e sei que outras pessoas também, às vezes, alimenta alguma crença de merecimento, tipo, nossa, mas eu estou aqui agora ganhando uma grana com a vida maravilhosa, talvez eu não seja merecedor, tem gente no mundo passando fome, o outro parente ali está passando um perrengue. E isso vem de uma forma sutil, muitas vezes, que a gente não consegue perceber quando está acontecendo. Mas é importante que aconteça, porque só depois de passar por esse processo, mais uma vez a questão do processo, né? Você tem que passar pelo processo para entender e falar: então é isso, pô, eu tô com crença de merecimento, eu acho que eu não sou merecedor. Aí começa a baixar a minha frequência, a energia fica ruim, consequentemente acontece uma coisa que vai me levar para baixo. Então, né, depois que passei por esse processo, recuperei, aí dentro ali do Gold eu vi que a sacada era os canais gringos, criei os canais gringos, aí voltou a crescer de novo, e hoje estou muito bem, espertinho, né, me achando merecedor, com Legal. certeza, e com aquela frase bíblica lá, né, orai e vigiai, né? Então, tipo assim, gratidão, Deus, Senhor, todo dia, é muita gratidão, cara, frequência lá em cima, assim, por tudo, e qualquer resquício de qualquer crença de autossabotagem, de merecimento, eu já tô ligado nisso, eu falo, aqui não vai passar não, sou merecedor, vou ficar aqui, é daqui para cima, e vamos embora. Então, eu acho que foi essa crença limitante que eu tive que passar por ela, né, para eu poder, dentro desse processo, aprender, saber o que aconteceu e agora não deixar mais isso se repetir, né? E daqui só para cima. Você, Sof. Cara, a minha, putz, eu tinha uma muito forte, que era do esforço. Eu achava que eu tinha que fazer muito esforço para o dinheiro vir. Então, eu acho que é algo que eu até peguei meio do marketing, assim, por ter entrado meio nesse mundo. Tipo, trabalha enquanto eles dormem, sabe? Esse discursinho de tipo, não, vamos ralar, tem que sofrer mesmo para você conseguir o dinheiro. E aí eu não percebia que, tipo, a minha mente, os meus pensamentos e os meus hábitos eram tudo uma merda, era tudo uma merda. Tipo, eu era negativa, eu, tipo, acordava tarde, dormia tarde, aí a minha cabeça acordava cheia de noia já. Então eu ia alimentando um monte de hábito e de pensamento que era muito ruim. E aí eu não conseguia pensar com clareza. Então qualquer coisa que eu entrava, eu ou desistia rápido ou era muito teimosa. Então eu ficava ali, batendo na mesma tecla sempre, 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 batendo na parede ali, assim, seguido, direto. Então foi algo que eu tive que aprender na dor mesmo. E quando eu entrei na Channels, eu vi que eu precisava me auto-observar, como o Cauê falou. É umas coisinhas que vêm sutilmente. E às vezes você vai alimentando com coisinhas pequenas e quando você vê, você abaixou sua energia, você já não tá mais acreditando no canal e aí tudo vai indo para baixo. Então é realmente você ser muito vigilante, eu acho que no começo, para você perceber quais são a sua principal. Eu acho que sempre tem uma que ela é mais forte. Então é você ser bem vigilante ali e entender qual que é a sua principal crença, porque sempre tem uma que se destaca. A minha era essa, com certeza, que eu era muito cabeça dura e achava que não, eu tinha que me matar mesmo para conseguir o dinheiro. E foi exatamente o contrário. Quando eu equilibrei, tentei equilibrar mais ou menos, né? Eu consegui ali uma clareza para fazer o canal dar certo. Então a minha com certeza foi essa. Eu acho que essa talvez seja a mais presente na nossa vida. Tem que suar, né? Para poder É, ter resultado. E, principalmente quando você vem de um mercado tradicional, né? CLT, enfim, de segunda a sexta e tudo mais. Não é realmente vendido para a gente, né? Que às vezes com um pouco menos de esforço, mas um pouco mais de
de fé e até de inteligência mesmo, né? Inteligência emocional também. Grandes resultados podem vir. Eu só abrir um parênteses aqui, porque a gente está conversando aqui, eu estou muito me sentindo numa sessão de terapia, né? Ainda mais o Cauê, que é psicólogo, né? Tá de branco, tá com o fundo aí do planeta Terra, tá muito maneiro, cara, tá muito gostoso o papo. Então, recapitulando aqui para a nossa querida audiência, as maiores crenças da nossa galera aqui, a crença de capacidade da Elo, a crença de merecimento do Cauê e a crença de que tem que trabalhar muito, se esforçar muito, né, para poder atingir os resultados da Sophie. Você, meu amigo, minha amiga, tem alguma dessas crenças aí? Pega o código aqui da galera. Vamos trabalhar essa mensalidade. Mensalidade não. Vamos trabalhar essa mentalidade aí. Com certeza vai abrir muitas portas aí para você. Bom, estou gostando desse papo, tá? Mentalidade, cabeça. Mas eu quero, vamos lá. Talvez vou usar uma linguagem mais entre aspas do povão. Vamos descer aqui para a realidade. Eu quero saber de cada um de vocês uma quebra de expectativa, assim, tipo um tapa na cara, né? Que, assim, vocês acharam ou contaram para você sobre o que era viver de YouTube, né? Porque vocês não acordam, vocês não estão de férias, né? Muita gente acha que a gente está de férias, né? Por mais que se delegue tarefas, né? No nível que vocês chegaram, né? Vocês não estão de férias. Existe um trabalho, né? Eu gostaria de saber de vocês o que que vocês, às vezes, achavam que ia ser trabalhar no YouTube, na verdade, o que é, ou então o que que de fato as pessoas acham que vocês não fazem, mas vocês fazem muito, né? Em questão assim de trabalho intelectual, de trabalho mental. Tem uma coisa que eu faço muito, assim, que é muito importante, que acho que pouquíssimas pessoas fazem, mas pelo menos para mim, no meu nicho, na minha empresa, é muito importante, que é a gente tem toda uma análise sobre a thumbnail. Primeiro, antes do vídeo todo o conteúdo, enfim, ser produzido, que o pessoal às vezes já vai direto para a edição. Não, a gente primeiro faz a ideia e depois juntamente com a thumbnail. Por quê? Porque se a gente não tiver ideia de thumbnail, se aquela ideia de conteúdo ela não dá uma thumbnail legal, a gente nem faz. Porque daí a gente já sabe que não vai ser útil pra gente. Então, antes de tudo, precisa ter uma thumbnail. E daí, hoje na minha empresa, eu já tenho uma pessoa que analisa as thumbnails, que ela já ficou meio que especialista ali do nicho, que eu consegui treinar ela. Inclusive, tive que quebrar aquela crença de incapacidade, tá, gente? No caminho eu consegui quebrar, e por isso eu consegui montar minha empresa, consegui fazer as coisas. Então, por isso que eu falei, para começar, às vezes você não vai ter algo quebrado já, né, direto, assim, uma crença, mas é você meio que continuar mesmo assim, que depois as coisas vão se ajeitando. E daí, nisso, a gente cria a primeira thumbnail, e depois dessa thumbnail feita, ela ainda precisa passar por uma reunião para a gente ajustar tudo que tá naquela thumbnail, do que dá para melhorar e o que o thumbnail que fez ali de errado. Entendeu? Então, assim, antes, assim, tinham 3 pessoas para analisar a thumbnail. Então, era o thumb maker, tipo, na verdade, era eu que criava a ideia, ou o meu social media, né, o gerente ali de conteúdo, agora ele já é gerente de conteúdo. Daí, eu fazia a ideia, depois passava pelo thumb maker, depois na reunião, a gente discutindo o que dava para melhorar, entendeu? E daí, nisso, já surgiu, assim, ideias de outras thumbnails, ideias de outros vídeos, que inclusive dessas ideias foram surgindo outros vídeos que renderam e voltaram muito dinheiro pra gente. Então, eu acho que essa é uma coisa dos bastidores, assim, que eu acho que às vezes o pessoal releva, assim, nem se preocupa muito, mas na minha empresa isso é muito importante, principalmente para a gente conseguir manter sempre a qualidade, sabe? Uma das coisas, assim, que a gente consegue, que eu já tô há uns 6 anos no YouTube, né, mais 4 anos continuamente, e nos últimos 2 anos, sempre ele faturando mais ou menos em média R$ 100.000 por mês. Eu creio que a nossa empresa fatura isso pela qualidade que a gente tem com as thumbnails, pelo carinho e cuidado que a gente tem realmente pela coisa que é mais importante, né? Que é ali a thumbnail e a ideia do vídeo. Esse é o 80/20 do YouTube. Então, acho que essa é uma coisa que eu faço aqui na minha empresa, que é muito importante. Se eu pudesse sugerir para vocês, se vocês tentarem fazer uma vez fazer isso, começar do início, e se você tiver um thumb maker, fazer uma reunião com ele e ir discutindo, sabe? Sobre o que dá para melhorar. É Gostei. isso. Meu amigo Cauê. Nossa, eu sou fã da Elo, hein? Um dia eu quero chegar nesse patamar. Cara, eu não sei, eu acho que eu vou meio assim na contramão, né? É tipo, é como se fosse aquele meme, né? Como as pessoas acham que é, como é na realidade.
Sim, cara, eu como desde sempre eu sempre me preocupei em não ser hard work, né? Como a Sophie falou, eu já caí no conto do vigário, né? De trabalho enquanto eles dormem. Já caí nessa aí também. E, na verdade, isso aí não ajuda em nada. Isso aí, na verdade, só faz você ficar mal, né? A cabeça fica zoada. Enfim. Então, cara, eu tenho uma imagem assim, às vezes converso com as pessoas, você tem canal no YouTube, mas como que é? Fala, são canais anônimos, eu tenho uma rede de canais anônimos. Né? Mas como será que é isso? Acho que na cabeça das pessoas passa assim, eu o dia inteiro na frente do computador, editando vídeos com toda uma parafernália e edição e tal, e não sei o quê. E quando, na verdade, cara, tipo, é muito o contrário disso, assim, né? É lógico, no começo, quando a gente está aprendendo, você bota muito a mão na massa, faz você mesmo, aprende edição, aprende roteiro, procurar título, modelagem, etc, etc. Aí depois de um período você passa a delegar e aí você fica com a parte mais estratégica, né, da coisa. Então, na verdade, o que eu mais faço, assim, que eu acho que ninguém sabe que é uma das coisas que faz você ter sucesso no YouTube, é cuidar de mim, cara. Tipo assim, eu tenho minha rotina matinal de acordar na paz, o celular fica no modo avião, então acordo na paz de Deus, respiro, faço minha oração, aí vou fazer meu café, faço alongamento, aí medito, aí leio, aí estudo. Depois de umas 2 horas e meia que eu fiz tudo isso aí eu vou lá para frente do computador, né, para ver como que estão as tarefas do dia. Aí depois ali para o meio-dia e meia, 1 hora, já vou para academia, né, às vezes 2 horas da tarde, né, que a turma fala que é o horário do herdeiro treinar, né, o horário do empreendedor livre, na verdade, né? Boa. E Tá vendo? assim e A tal. gente tem muitos privilégios que trabalha com o YouTube. Nossa, isso é muito gostoso. E essa liberdade, cara, é assim, é algo impagável, sabe? Você ser livre para fazer o que você quiser na hora que você quiser. E aí, obviamente, muitas vezes, enquanto tá todo mundo relaxando à noite, assistindo uma série no Netflix, eu tô aqui às vezes fazendo uma pesquisa, criando títulos, pensando em capa, muitas vezes programando vídeos, né? Então tem meio que uma inversão, assim. Eu gosto disso, dessa liberdade de enquanto tá todo mundo dentro do padrão, eu tô fazendo o contrário, assim, né? Aí chega um feriado prolongado, todo mundo vai viajar, aquela muvuca. Eu espero passar o feriado prolongado, viajo na semana seguinte, né? Pago mais barato, tenho mais paz. Então, cara, eu acho que é isso, cara. Acho que é meio que ir na contramão do hard working e tudo mais, né? Gostei, gostei. É uma curiosidade que eu ia falar antes da Sophie, rapidinho, Sophie. Mas acho que a Sophie também vai estar passando por isso. Todo mundo passa por isso, que é, tipo, com o que você trabalha? Aí você vai falar, aí, tipo, não sei o que é com canais dark, não sei o que. Aí a pessoa, mas o que é isso? Aí você fica, meu Deus, só tem que explicar, e não sei o que. E daí a pessoa não vai entender, vai ser difícil você explicar, e você fica naquela, meu Deus do céu, não sei o que. Porque realmente a gente está dentro de uma bolha, são, tipo, pouquíssimas, raras pessoas que sabem o que é isso. Aí eu até uma dica aí pro pessoal que trabalha com isso, eu falo assim, eu tenho uma empresa de mídia. Pronto, acabou. Aí não você ficar se explicando e Boa etc. Então, estratégia, boa estratégia. fica a dica aí Poderia, pros amigos poderia. de Sophie. Não, eu também, né? Mas o que que é? Se eu falar que eu sou psicólogo, a pessoa já deslancha falar os problemas da vida dela para mim, né? Aí não para mais. Mas se eu falar que tem uma rede de canais anônimo, dá no mesmo, porque daí eu vou Tá ficar no uma meio. cota tentando explicar e a pessoa, ainda assim, no final, ainda fica com aquilo. Não sei se eu entendi o que é isso. Eu já falo que eu tenho uma agência de mídia, igual a Elô. Agência de Agência de mídia. mídia. Achei chique. Fechou, chique, é. O pessoal fala, ok, já cria um, né? Aham. A galera Ela tem também uma não agência pergunta, de mídia. Menina, ó. não pergunta muito e você sai ali bem, né? Você sai É, bem, e a pessoa sai fala como assim, eu não bravo. vou perguntar muito que vai que eu me passo de burro, alguma coisa assim. Tem isso, tem isso. Sophie, Ai, expectativa, realidade. Fala aí pra gente. Caramba, essa me pegou, viu? Expectativa e realidade. Eu acho que eu gosto também de. Como a minha rotina tá sendo um pouco nova ainda, eu curto muito experimentar isso do que o Cauê falou. De tipo, às vezes eu inverto. Então, às vezes eu saio na semana e final de semana eu trabalho. Fico ali sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro.
E na semana, às vezes eu dou uma relaxada ali segunda, terça, quarta-feira, eu fico mais que eu adiantei algumas coisas. Então, eu acho que o principal é esse, assim, eu não vi tanto, não teve um baque assim tão. Talvez das quedas do canal, né? E você saber lidar com a alta, você saber lidar com a baixa também. Eu acho que isso é algo que eu tô aprendendo ainda, é um jogo de cintura e tal, né? Que você vai desenvolvendo ali. E eu acho que no geral é isso, é essa rotina de você ter essa liberdade de falar, ah, beleza, eu fiz ali o que eu tinha que fazer, agora eu posso cuidar de mim, que eu acho que isso é muito importante. Porque o canal ele acaba sendo meio que um reflexo de você, né? Então eu sinto que às vezes quando eu tô mal, quando a minha energia assim vai abaixando, aí eu vou ficando meio, o canal ele abaixa, tipo, é muito louco. Eu fico, caramba, que como pode, né? É realmente um reflexo ali de como você tá, né? Então eu tô tentando ali cuidar da minha mente, cuidar do corpo e construir uma rotina assim que seja boa mesmo, que me dê esse sentimento de, pô, eu sou livre, né? Que o YouTube dá isso, de você poder ser livre, né? Então eu acho que o principal é isso, tipo, a realidade e o tapa na cara. A queda eu acho que também, né? Que é uma coisa que você vai aprender a lidar. Mas no geral são essas duas aí. Cara, eu quero aproveitar esse gancho aí que você falou de alto e baixo do canal, que eu sei que tem muita galera da nossa audiência que passa por isso, né? Às vezes não sabe o que fazer. Mas antes também quero entrar no coro aí de vocês e dizer que eu também gosto muito de ir para academia no horário de herdeiro, a melhor coisa. Chega a ser hora do almoço, meio-dia, a academia está vazia, né? Eu também gosto de, igual quando ele falou, acordar tranquilo, faço o meu café da manhã tranquilo, né? Dou bom dia para o sol, para o céu azul, para o meu apartamento, dou bom dia até para minha cama, travesseiro, sou desse, dou bom dia para todo mundo, minha mesa, meu celular, para meu laptop. E aquela parada da gratidão também, né? Agradecer tudo que a gente tem, e que acho que é um ponto em comum aqui de nós quatro. Mas eu gostei muito do que a Sophie falou, de altos e baixos, e eu queria saber, assim, da opinião de vocês, né? Talvez essa pode ser até uma parte, de novo, voltando para a mentalidade, assim, como lidar, tá? Com altos e baixos do canal. Será que você só tem que lidar no seu mental? Será que não tem alguma ação prática que você tem que fazer? O que vocês falariam aí para a galera que passa por isso? Olha, chega até a ser um pouco engraçado isso, que eu já meio que. Eu tô ainda analisando, posso até conversar aqui com os meus amigos, né, por conta que eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente inicia um canal, geralmente ele tem um pico, né, muito alto de visualizações, porque justamente viraliza algum vídeo, alguma coisa assim. E por ele também viralizar muito, às vezes depois na baixa vem uma queda muito grande. E justamente daí eu tenho algumas coisas assim para falar para quem passou por isso. Porque é muito óbvio, né? Tipo, veio muito forte, óbvio que a queda vai ser um pouquinho maior, mas tipo, você tem que agradecer ainda porque só foi grande a queda porque teve um pico muito alto, entendeu? Mas aí voltando à teoria. E depois passar essa queda, meio que se você passar por ela, você vai ter um outro pico muito grande. E daí, meio que depois vai cair um pouquinho. E depois vai ter outro pico, e daí ele vai se ajustando, sabe? Então parece até que é um desafio do YouTube mesmo ou do universo, assim, dando para você, falando, ó, você tem que superar esses altos e baixos. Ah, você superou o primeiro? Beleza, vamos ver se tá pronto pro segundo. Tá pronto pro segundo? Pronto, o canal tá, tipo, livre para você, parece que o canal ele se ajeita e geralmente você não vai conseguir ter muito esses picos, sabe? Geralmente, ou você vai ter um pico muito grande, sim, mas ele ainda continua estável, sabe? Depois. Se você fizer um trabalho certinho, tudo certinho, meio que ele tem um pico. E às vezes muita gente desiste justamente já no primeiro pico, entendeu? Muita gente já desiste ali falando, ah, não, mas o canal morreu, ah, eu sou. E daí, assim, às vezes muito aquela crença, né, de tipo, vinha a crença do merecimento, que você se acha ruim, a crença da incapacidade, e daí você coloca um monte de coisa só porque teve aquela queda, sabe? Você não viu que, caramba, você teve um pico muito grande, calma, isso vai acontecer de novo, sabe? É só você ter a mentalidade ali correta. Então, é você saber lidar tanto com o pico e tanto com a queda. Então, é você ter o pensamento ali realmente estável. E assim, eu tenho essa teoria, eu queria até ver depois com vocês, se vocês, tipo, concordam com isso, já teve isso no canal de vocês mesmo, porque, assim, muitos canais ali que eu já criei teve isso, sabe? Então, eu percebo muito isso, e falando com alguns amigos também que perceberam já isso, eu queria saber de vocês também. Meu, eu sinto muito isso. Eu acho que parece que você tem que romper aquela baixa para depois. Parece que tem uma linha aqui. Aí ele sobe. Tchiu.
aí ele desce. Aí tem uma hora que ele sobe de novo. Aí se você não rompe, ele desce de novo. Então parece que é realmente um desafio ali para ver se você vai se manter constante no canal. Então eu acho que tem uns padrões aí. É, Você né? diz, Tem Uma umas resistência coisinhas para assim. quebrar. Aham, você a gente diz, tá aprendendo os sinais do universo, né? Então aqui a É, gente tá sim, muito eu acho que esperto. tem peraí, você está falando que uma parada. seria Hã? um desafio do universo ou um desafio do YouTube, do algoritmo? Os dois juntos, eu Ah, acho eu que tá. acho que os Ah, dois. União dos dois ali. entendi. Como é que você lida com isso, Cauê? Sim. Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Cara, eu tenho alguns canais e todos eles aconteceu exatamente isso, né? Ele dá um pico assim, geralmente é no início do canal, ele dá uma voada mesmo, um hype, aí depois alguns que eu tive, né? Deu hype e depois ele já foi, né, para baixo de novo. Uns foram voltando aos poucos, né? Aí dá uma estabilizada, aí de repente sobe de novo, aí de repente baixa. E, cara, você só quando você está no campo de batalha mesmo que você aprende a lidar com isso, na verdade, né? E eu É. acredito que para cada nicho vai ser uma forma diferente de lidar, né? Eu vou dar aqui, ó, uma estratégia que eu fui tentando de tudo que vocês imaginassem. Já tentei postar mais vídeos, tipo assim, canal que eu posto um vídeo por dia. Não, então vou postar dois agora, porque aumenta a minha chance de viralizar. Por algum motivo, quando eu comecei a postar dois por dia, aí que o YouTube jogou para baixo mesmo. Como se fosse assim, não adianta ficar postando mais aqui, que não vai rolar. Tipo, ele entregou menos, cara, eu achei doideira. E outro que eu fiz isso, ele subiu. Então, eu não sei qual que é a do algoritmo. Eu acho que para cada canal, ele faz uma leitura diferente. Eu acho que não existe um padrão que a gente pode chegar assim para qualquer nicho e falar, ó, quando der uma queda, faz isso, 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 que daí vai voltar a subir. Eu acho que isso não rola assim porque são muitos nichos diferentes e eu tenho a impressão que o próprio algoritmo também conhece de nicho, entendeu? Então não adianta. Por exemplo, eu acredito que talvez um canal de curiosidades seja mais estratégico quando ele tiver uma queda, você bolar um conteúdo ou pegar um hype para dar um pico nele de novo, do que um canal de espiritualidade, por exemplo, de devocionais, né? Um devocional é uma palavra por dia, né? Que você traz. Tipo assim, se você postar dois vídeos, que foi o que aconteceu no meu caso, eu já quebrei a regra daquele meu canal, daquele nicho. Tipo assim, não, o devocional diário da manhã, por exemplo, né? Então, se eu já postar à tarde, eu já estou quebrando um padrão ali que eu vinha fazendo, o YouTube de alguma forma estranhou aquilo, né? Então, eu percebo, pelo menos nesse nicho de espiritualidade, não tem muita estratégia, né? Tem coisas que eu não testei ainda, que é, na verdade, tentar pegar os hypes. Confesso que eu tenho anotado, mas estou vacilando, né, de não aproveitar. Como, por exemplo, teve toda a questão do Papa. Pô, estou falando de espiritualidade. O Papa está num hype imenso, eu poderia ter usado isso de forma sábia, como o nosso amigo e host aqui fez, né? Mas não fiz. Então, beleza. Aí eu fiz uma outra coisa que deu certo. Eu comecei esse teste agora e tá dando certo já. Opa, o canal ele pico, aí desceu. Aí eu tava ali. Eu falei, cara, e se eu mudar o nicho do canal dentro do próprio nicho, né? Então, por exemplo, espiritualidade tem vários subnichos. Eu falei assim, cara, já que o canal já morreu mesmo, né? Vamos dizer assim, sei lá, tipo, o canal chegou a faturar lá US$ 10.000, aí hoje ele faz US$ 300 por mês. Então, tipo, para quem, né, já tá há um tempo, já é uma coisa que você começa a avaliar se vale a pena ou não. Então, esse é o momento perfeito para testar, porque você já está meio que querendo abandonar o canal, porque ele já não te está dando retorno. Então, agora eu vou meter o louco nesse canal aqui, vou fazer doideira para ver o que acontece. Aí, numa dessa, deu certo, eu mudei o subnicho. Então, era um subnicho de espiritualidade, estava ali, tentei várias coisas, nada. Falei, cara, eu vou tentar outra coisa dentro desse mesmo subnicho. Aí mudei, postei uns 3 vídeos, ele já começou a dar uma subida, assim. Então, a leitura que eu tenho é de que para cada nicho vai ser uma forma diferente de lidar, né? Na minha experiência dentro da espiritualidade, falta testar algumas coisas ainda, mas dependendo do subnicho dentro da espiritualidade, às vezes não tem muito o que fazer.
né? Você vai se manter com o seu público, né? Até onde isso é viável ainda para você e te dá algum retorno, né? Pô, eu Quero gostei. ainda montar, quero testar outros nichos ainda, né? Para saber como que é, mas na minha experiência é isso. Eu gostei do que você abordou, e aí realmente entrando numa mesa redonda aqui, né? Eu vejo assim, existem algumas estratégias, né, quando o vídeo viraliza muito. E, bom, queria até saber a opinião de vocês. Basicamente, o que o Alex falou, tem a estratégia, ele conhece o nicho de espiritualidade, por exemplo. Então, de espiritualidade, aparentemente, na experiência que ele tem, o YouTube gosta de que se mantenha aquela frequência, né? Não diminui nem aumenta. Mas também tem a estratégia de, por exemplo, que colegas praticam. Às vezes, um vídeo estourou muito. Assim, pô, um milhão de visualização, muito mais do que a visualização média. E aí você deixa, às vezes, de postar um tempo no seu canal para aquele vídeo ir maturando, pegando. Aí, quando começa a dar a quedinha nas views que acontece, né, você volta na sua frequência normal. Ou então, tem gente que vai ao contrário, que, poxa, esse vídeo que viralizou muito, você começa a postar mais vezes, né? Então, digamos que você está na frequência dia sim, dia não. Aí você pa- passa a postar 2 dias para aproveitar daquele hype, né? Eu queria saber, assim, se vocês já fizeram uma dessas duas estratégias ou se geralmente vocês não mexem e continuam postando. Quando o vídeo assim, viraliza muito, vocês continuam postando na mesma frequência, mas vai pegando aquele hype, vai produzindo mais vídeos sobre aquele assunto, ou vocês aumentam a frequência para ir sugar mesmo tirar todo o leite ali da fonte? Olha, esse daí tá meio que na ponta da língua. Para mim, eu vou começar falando por conta que já quando tem essas quedas nos nossos canais, né, mas justamente o canal principal, a gente realmente tem algumas estratégias assim, que a gente fica mais atento ao que funciona ali. Então, uma coisa que a gente já tem na empresa é que quais são os nossos vídeos chaves? Esses vídeos chaves são ou conteúdo chave, que é sempre aquele conteúdo ou vídeo que ele meio que sempre performa no nosso canal, sabe? A gente sempre sabe que é aquele conteúdo e dá pra gente sugar mais um pouco dele, sabe? E daí a gente sempre usa meio que aquele padrão de conteúdo que já tem no nosso canal, que a gente sabe que viraliza, e posta um pouquinho mais dele para realmente trazer mais uma dessas pontes de views, né? Outra coisa também é no meio disso, desses conteúdos hypes, desses conteúdos, tem os hypes também, um ponto importante, que nem teve o do Papa, que nem no meu conteúdo mesmo de filmes, né? Às vezes lançam muitos filmes, a gente trabalha bastante com isso também, mas assim, no seu próprio nicho sempre vai ter aqueles, que eu digo que é os hypes que você não vê, sabe? Por exemplo, no teu nicho, às vezes vai ter muita gente que, de repente, vamos dizer, no nicho de curiosidade, e daí de repente saiu um novo caminhão, alguma coisa assim. Tô dando um exemplo, tá, gente? Então, muita gente começou a postar sobre aquele caminhão e etc, etc, e os vídeos estão viralizando. Ou às vezes é outro assunto, sei lá, que uma pessoa postou e as pessoas gostaram tanto daquele assunto e estão postando e tal. Aquele pode ser sim um servir de ser um hype do seu canal, sabe? E você também fazer aquele conteúdo. E daí até mais, você pode usar até ele junto com. É porque daí entra muito na visão, acho que, do criador, assim, que daí você mistura aquele conteúdo hype junto com um conteúdo que você já sabe que bombou, sabe? Então, tu pega aquele conteúdo lá atrás que bombou e mistura com aquele, tu cria um novo e vai nisso, vai continuando e postando, sabe? Então, por exemplo, sei lá, de história. A gente sabe que. Eu sei que viraliza muito conteúdo tipo com milionário, conteúdo da vovó milionária e tal. É sempre muito. Se você pegar e entender por trás, é meio que uma pessoa humilde sendo beneficiada por alguém rico, sabe? Então, se tu pegar esse princípio e tu pedir pro ChatGPT, ele vai te dar várias histórias daquilo. Então, eu acho que é muito disso, sabe? Você ter esse olhar mais astuto, assim, para as coisas, entender mais os princípios, ver, pegar, postar ali no teu canal e ir testando, sabe? E daí, às vezes, nesse teste, tu encontra também o teu conteúdo milionário, sabe? E daí começa a postar mais dele, e vai, e nisso, vai sugando o máximo que tu conseguir daquele conteúdo para sempre se manter ali no alto. Mas as quedas, elas são normais e também a gente vai sabendo lidar com isso. Você não muda a frequência, não? Tipo, passa a postar às vezes mais ou menos, sei lá, dependendo da. Tua estratégia é manter a frequência de vídeos? Então, quando a gente tem um hype muito forte, a gente já posta quase todos os dias. Não, a gente posta todos os dias, mas quase Ah, dois tá. vídeos por dia. Então, a gente, que nem o Cauê falou, a gente já testou aumentar 2 vídeos por dia e continuou meio que a mesma média de um a 2 vídeos por dia. A gente preferiu manter
assim, a gente já testou por uns 2, 3 meses, se não me engano, e continua o mesmo faturamento do que postar aquele tanto, né? Então a gente continua postando aquele tanto, mas quando surge um hype, aí a gente posta mais. Porque daí, né, é aquilo de a gente sugar ao máximo que a gente pode. Até porque o YouTube, ele vai estar pedindo isso também. O YouTube então, assim, às vezes tem um certo tipo de vídeo que até canais pequenos postam, que às vezes a galera dos canais grandes não se tocaram e aquele canal pequeno posta, e de repente tu tem um canal pequeno e tu posta meio que o mesmo conteúdo ali, tu entendeu o princípio daquele conteúdo e replicou no teu, e o teu vai bombar também, porque o YouTube já quer aquele tipo de conteúdo. Então tem muito isso também do algoritmo querer aquele tipo de conteúdo. Se você postar, você vai estar meio que dando o que o algoritmo quer, sabe? Então, às vezes é muito dessas sacadas assim. A tua Eu experiência, acho que Sofia. eu testei, eu fiz alguns testes esses meses e eu até subi a frequência 2 vídeos por dia, mas também assim, não senti que deu, eu não entregou o tanto que estava entregando, então eu mantive ali na média de um dia mesmo, mas eu acredito que tem algumas estratégias que é realmente você tá atento, né? Como a Elo falou, eu acho que você estar estudando sobre o seu nicho e ver como ele vai se movimentando, porque, por exemplo, o meu nicho de histórias são muitos subnichos e muitas ideias e muitos ali caminhos que você pode seguir, e eu acho que ele vai mudando, ele não se mantém o mesmo. Então, às vezes, é uma mudança sutil. Tipo, o cara inverteu o título, tipo, mudou a premissa da história, só que ele botou de outra perspectiva. E aí você começa a ver um movimento de visualizações naquelas premissas ali. E aí são essas coisinhas que você vai pegando que eu acho que você pode testar quando o seu canal ali tá numa baixa e tal. Que eles vão te ajudando ali a movimentar o canal de novo, né? Porque o nicho ele vai se mudando, ele vai reciclando, as pessoas vão pegando ideia dali, juntando daqui. Então eu acho que é você estar atento a essas mudanças. É o que eu tô testando agora e é o que tá subindo o canal, que ele teve uma baixa. E aí eu voltei assim para mim e falei, não, vamos observar meu nicho agora. O que que tá rolando? E aí fui fazendo outras pesquisas também em outros nichos. Então é realmente você ser um observador ali e ir testando. Eu acho que é realmente testando e encarando que, ó, aqui tá a baixa, mas, pô, vai vir uma alta. Então é ter essa mentalidade ali de, pô, tô testando e é isso, o jogo é esse. Então vamos aprender. Uma coisa legal também, tipo, que a gente vê muito na fala da Sophie é que, como ela entendeu essa queda, ela, tipo, dá pra ver que ela entende isso com leveza, sabe? Então ela fala, é isso, eu vou lá buscar mais conhecimento, vou encher meu repertório, vou em outros nichos. Então eu acho que isso é muito legal, acho que ela tá muito na mentalidade correta e, tipo, eu tenho certeza, assim, com a Sophie, com o resultado absurdo que ela teve também, tipo, e ela continuar assim, ela vai ser aí também, com certeza, já tá quase milionária já, não sei nem se já tá. Então, Ainda não, ainda não. mas tá quase, tá quase. E junto com os conhecimentos também do Cauê, que ele fala bastante sobre mentalidade, então a gente vê que realmente, assim, é a mentalidade que segue o jogo, sabe? E a Sofia, acho que ela tá corretíssima em tratar isso com leveza. E ela tá buscando mais conhecimento, então, assim, ela tá no caminho corretíssimo. Enquanto isso, ela se enche ali de conhecimento e vai cada vez mais melhorando. Meus amigos, que discussão boa. Esse é o melhor Têniscast de todos, Têniscast número 100. Isso aí, inclusive, vou aproveitar e fazer o convite aqui. Você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo agora, poxa, você quer também fazer parte desse time que está sempre ganhando? Tá o link aqui ó, no primeiro comentário fixado. Entra, fala com o nosso time, a gente vai te atender e ver o melhor caminho para você. Chegando lá, seja bem-vindo, dá um oi para mim. Beleza? Fala comigo lá no clube. Você vou responder vocês lá. Então, o nosso time de suporte também vai dar umas boas-vindas para você. Eu realmente estou gostando muito dessa discussão aqui. Minha cabeça, ó, já viajando, meu caderninho aqui embaixo, cheio de anotação, tá? Mas eu gostei que a gente foi entrando no assunto de nicho e tal. Agora me perdi quem falou, acho que foi o Caluê ou a Sophie, que tá querendo testar nichos novos. E, bom, pelo que vocês estão. Porque, assim, eu sei que vocês não param de estudar, tá? Isso também é uma expectativa e realidade, né? Eu também achava que, poxa, tô com um canal agora dando bom, vou parar de estudar. Muito pelo contrário, o trabalho só começou, né? Eu sei que vocês são pessoas que estudam diariamente, claro, no ritmo leve que a gente estava começando aqui. No entanto, quero saber de vocês, me falem um nicho que vocês estão vendo, o que vocês acham dos tempos para cá, que é um nicho subestimado, assim que a galera não dá tanta bola e um nicho que tem um potencial assim absurdo de poder fazer
muita grana ou de poder capitalizar em vários subnichos? Que nicho aí que vocês acham que é subestimado no YouTube, que a galera não está olhando? Olha, então, é que sim, quando a gente. É porque eu sei que o pessoal, eles sempre estão criando muito canais de história ou de saúde, né? Pelo que eu mais vejo, assim, ou de espiritualidade, ou algo do tipo. Eu acho nichos ótimos também, mas, assim, tem muitos nichos que às vezes acaba sendo inexplorado, sabe? Por conta que as pessoas vão muito já nesses. E justamente nesses nichos inexplorados que às vezes pode acabar ali morando o teu sucesso, sabe? Então eu vejo assim muito que quando tu começa a, de repente, tipo, abre um canal lá, começa a pesquisar os canais darks, etc, começa a assistir. E fica lá, e começa a aparecer vários, assim, tipo, você parece que você furou a bolha, sabe, de canais. Então começa a aparecer muitos. Tem muitos que eu vi, assim, que eram pessoas que estavam começando, de curiosidade, assim, e que as pessoas estavam começando a usar IA para fazer, sabe, as coisas. E eu fiquei, assim, maluca, por conta que já era um. Deixa eu ver qual. Tem um outro nicho também que era de histórias medievais, que a galera também começou a fazer com IA. E, tipo, o YouTube tava recomendando muito, assim. Tipo, parece que a pessoa criava o canal e já tava recomendando, porque era aquilo que o YouTube tava pedindo, sabe? Então eu vejo que tem muitos nichos assim inexplorados. E quanto às vezes mais inexplorado ele for, tu encontrar, parece que o YouTube vai estar tipo, meio que te implorando pra você fazer aquele conteúdo, sabe? Só que, enfim, daí tu meio que vai pesquisando e vai encontrando, sabe? Daí vai muito da tua pesquisa mesmo. Não tem como eu chegar aqui e falar, tipo, sei lá, é história medieval, alguma coisa assim. Tá aí uma coisa, né? História medieval. Acho que se a pessoa postar nisso, de repente, vai dar alguma coisa legal ali. Mas, enfim, é você ir pesquisando e encontrar esses nichos. Eu não tem muito. Porque às vezes o que eu vou falar aqui, aí depois muita gente já fez e tal, e daí já ficou velho, sabe? Então. Mas acho que essa é a técnica, tipo, você ir pesquisando mesmo e meio que encontrar aquele canal que você vê que tá recomendando demais. Tipo, o canal começou, tipo, uma semana e já tá entregando, sabe? Quer dizer que o YouTube tá, tipo, meio que implorando pra tu fazer aquele conteúdo. A Elô foi sagaz, ela não entregou o peixe, ela ensinou a pescar. E aí é por conta de cada um Aí agora. agora é por conta de vocês aí. Aí Boa, a boa. galera que vai atrás. Cara, eu nunca pensei em algum específico assim que é subestimado. É porque a gente acaba meio que olhando, aparece algumas coisas, mas a gente se identifica mais por aquilo que a gente tem mais interesse, né? Aquele lance de tipo assim, tem muito nicho, mas faz algum que você goste do conteúdo, porque vai ser mais prazeroso criar, pesquisar, né? Então, por exemplo, eu tenho vontade de criar canal de curiosidade, por exemplo. Já pensei em canal de história. E eu não diria um nicho que é subestimado, mas é uma coisa que eu pensei em fazer porque eu não encontrei ainda muitos canais que fazem isso. Mas é quando você faz a mescla, entendeu? Então, por exemplo, tem o canal de histórias e tem o canal de curiosidades, né? Por que não um canal de curiosidades contando uma história da curiosidade, né? Porque geralmente, sei lá, vamos pensar um canal de psicologia, né? 10 hacks psicológicos para alta performance, né? Um clássico assim. Por que ao invés de criar isso, eu não crio uma história de uma pessoa que passou por uma situação e aprendeu os hacks e aplicou e deu certo, entendeu? Ao invés de só chegar com conteúdo diretão, você quer mais hacks psicológicos? Não, você começaria, Ana trabalhava em tal lugar e um dia ela passou uma situação e ela teve que aprender sobre a psicologia e, sabe, envolver nesse sentido, né? Eu acho que essa questão de misturar, né? Eu vou pesquisando, eu vou anotando tudo, né? Se eu criasse todos os canais que eu já anotei, eu acho que eu teria mais de 100 canais. Esses dias eu pensei num canal de curiosidade que seria numa perspectiva assim. Vamos por um tema de curiosidade, né? Vamos, sei lá, continuar na psicologia. Como não se abalar emocionalmente no fim de um relacionamento? E todo mundo fica abalado, né? Sofre, não sei o quê. Ao invés de levar isso, tipo assim, o que, o que Freud diria para você não ficar abalado emocionalmente no final de um relacionamento? Isso é um canal de curiosidade, só que daí eu misturei a figura, não vai ser um anônimo, é Freud que vai falar para você. E hoje em dia, com a inteligência artificial, cara, você bota o Freud para falar com a pessoa, né? Eu já pensei em fazer assim, tem um assunto. O que você acha do novo Papa? Aí você coloca aqui, Nietzsche
e Copérnico discutindo sobre o novo Papa. Entendeu? Umas coisas Sei. assim. Então, eu Não, acho que não, eu tenho que te falar, porque tu linkou muito, tipo, achei esse teu pensamento muito massa, e linkou justamente com uma coisa que eu queria falar aqui pro pessoal, que eu, tipo, já tá muito famoso, está no hype, aquelas inteligências artificiais com as pessoas já, né? E, tipo, até zoando, colocando o Moisés e tal, ó, Moisés abriu o mar aqui e tal, com aquele sotaque carioca, tipo, muito Mas aí a gente tava aqui na mesa, né, discutindo e tal, que, né, eu tô aqui na casa do Cassiano e tudo mais, aí tá o José aqui também. A gente tava conversando que daqui, tipo, rapidinho já vai ter pessoas que vão estar fazendo podcast, tipo, hoje nosso convidado de hoje vai ter, tipo, Jesus Cristo, sabe? Daí a galera realmente vai, tipo, criar a persona de Jesus Cristo e, tipo, pela inteligência artificial fazer, tipo, toda a história. Imagina, um podcast, tipo, com Sócrates, sei lá, com pessoas super históricas aí, tipo, e eu creio que isso realmente vai ter, sabe? Pô, Elô, você estava com falando aí, certeza. mas no fim de semana aqui eu estava trabalhando no Jesus Cristo Coach, da palestra e tudo mais, um vídeo Olha já. aí, Até olha como mostrei é para uma que tá galera aqui, todo mundo conectado, meu Deus. microfonezinho de palitozinho, uma plateia. É, amigo. Do Sensacional. show. Não, a galera tá demais. É que o brasileiro é incrível, né, cara? Tipo assim, o Google lançou o VO3, no outro dia a galera já tava com esses conteúdos de Moisés abrindo o mar, e corre que os egípcios estão chegando. E, cara, eu acho incrível a capacidade do brasileiro. E eu acho que o gringo, ele nem consegue ter essa linha de raciocínio. Sei lá, tipo assim, um europeu, ele não vai pensar essas doideiras, É que o entendeu? brasileiro tem esse Porque, humor, né? Ele zoa tudo, sim, né? Não tem jeito. Zoa qualquer coisa, tá zoando. Eu acho que eu acho talvez, incrível, eu acho incrível. É eu incrível mesmo. talvez uma dica aí para quem tiver a fim de fazer. Aí você pegar essa sagacidade do brasileiro que cria esse tipo de conteúdo e jogar para a gringa, fazer o inverso, né? A gente pega muito da gringa e traz para cá. Só que o brasileiro é muito criativo, né? A gente está vendo aí exemplos justamente nesses vários conteúdos, por enquanto, mais curtos, né? Usando o VO3, né? Por que não a gente exportar isso agora, né? Lá para fora? Tipo, fazer conteúdo gringo, né? Em outros idiomas sobre isso. E Sophie, tem algum subnicho, algum nicho aí que você, ou até mesmo que gostaria de, às vezes, testar, o que você está vendo aí, que muita gente, às vezes, não está tá vendo acontecer, mas não está aproveitando e poderia aproveitar? Deixa eu pensar. Um nicho. Eu acho que eu também não tenho um específico, porque eu gosto quando eu vejo um nicho que ele tá juntando ideias. Então, o cara pega uma ideia dali e junta em outra. Tipo, esse que a Elô falou das histórias medievais. E eu lembro que eu até chegou o pessoal mandando gold lá, né? Esse História para Dormir medieval. E aí eu fui caçar, 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 e eu achei, tipo, onde o cara pegou aquela premissa que ele usou na História para Dormir, ele pegou de um outro nicho que falava sobre animais. Então era tipo uns desenhinhos assim, e o cara falava, por que que é horrível nascer, sei lá, um golfinho? Então o cara pegou a mesma premissa, a mesma ideia ali, e ele pegou isso e botou na história ali de dormir. Então, tipo, eu acho que essa jogada do YouTube eu acho genial. Quando eu vejo o canal e aí você analisa e vai a fundo na pesquisa, você vê onde o cara modelou aquilo. E eu acho que é exatamente isso, você tem que alimentar esse lado. Porque aí você vai achar subnichos que o pessoal às vezes não tá olhando, mas que tem um grande potencial ali e que pode ser a tua virada. Então, eu sinto que eu fiz muito isso no começo, assim. Eu tava olhando o nicho de histórias, fui fuçando, 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 achei um subnicho ali que o cara tava dando certo, mas ele não tava focando exatamente nele, ele tava fazendo meio que de tudo. E aí, quando você pega aquilo, você fala, não, vou tentar focar só nesse aqui. E aí você vai e foca, e pode ser que seu canal voe. Então, eu acho que é essa jogada aí que o pessoal tem que desenvolver. E é algo também que eu tô alimentando, porque eu quero testar outros nichos, que eu acho que o jogo do YouTube é esse, é saber é quase uma alquimia, né? Você vai misturando isso com isso e vai juntando e dá aquele boom. Então é manter esse olho atento, assim, e fazer a pesquisa. Eu acho que tem que pesquisar mesmo, porque tem Eu muito cons- potencial. Qualquer nicho que você entra, você vai achar um subnicho ali que você fala, meu, isso aqui iria. Só que você não tem tempo para fazer tudo, né?
como o Cauê falou, se for para fazer todas as ideias ali que você vê que tem potencial, vai ter que ter um time ali de 50 pessoas para botar aquilo, porque é muita coisa. Então é realmente, pessoal, foque aí, faça pesquisa, seja rato mesmo, assim, vai fuçando tudo e tenta levar isso com uma leveza, assim, sabe? Não tipo com desespero, ai, preciso achar, sabe, o nicho vencedor, o subnicho vencedor. Vai caçando, vai analisando ali com uma suavidade e vai testando. Testa ali por um tempo. Se der certo, você vê que tá tendo uma movimentação, foca nele. Se não der, pula pro outro e vai seguindo. É isso daí. Meu amigo, eu tô me sentindo no Olimpo, eu tô no Olimpo da Channels aqui, só pra galera mais fera, os deuses dos canais anônimos. Cara, que coisa maneira. Eu quero fazer agora com vocês uma parte do episódio aqui, respeitando o tempo de vocês, já se encaminhando para a parte final. Uma parte que eu gosto muito, que é fazer um bate-bola, né? Umas perguntas que vocês respondem rápido, assim, com uma palavra, tá? O que vier à cabeça. Vocês aceitam? Sim, Bora. Com Vou fazer certeza, aqui. vamos nessa. Tem gente que tem convidado que eu chamo aqui, né? Que a gente a gente chama lá no Discord do clube. De tanto assistir, já decoraram as perguntas que eu faço. Eu vou ter que fazer perguntas novas, né? Claro que para esse episódio aqui eu fiz perguntas especiais, diferentes, mas até para a galera que já está decorando aí, que a gente chama para fazer o Tchanoscast, eu vou começar a mudar as perguntas. Vamos lá, quero saber de vocês três. Uma palavra que define o primeiro canal de vocês, da vida. Uma palavra. Ai, uma palavra, pera É, lá. o primeiro canal da vida de vocês em uma palavra. A minha palavra vocês criaram, exatamente. A minha palavra é desastre. Ah, o meu é fé, cara. Primeiro, É, É fé. fé. O ai, eu meu, diria que, tipo, criança, assim, foi muito mentalidade da criança, assim, interior, sabe? Eu gostava muito do nicho, enfim, então acho que seria essa frase, assim, criança. A leveza da criança, seria isso. cara, o meu primeiro canal, acho que teimosia. Porque o primeiro canal que eu criei foi de design. E eu tava querendo sair do design, mas eu criei esse canal para ter algo que fosse familiar para mim. Então foi um momento assim de teimosia. Tanto que, interessante. não- Gostei. Fala aí. tanto que não deu certo o canal, porque eu não aguentei uma semana produzindo conteúdo. Quero saber de vocês. Narração, voz masculina ou feminina? Masculina, masculina. Masculina. Masculina também. Tá, eu vou falar feminina. Pronto, quebrei aqui. Inclusive, eu vou de encontro com uma colega nossa do time da Channels, o Luana. Um beijo. Vamos lá. Essa aqui é legal. Estudar o algoritmo do YouTube ou estudar o comportamento humano? Não vale ser os dois, é um ou outro. Caramba. Algoritmo do YouTube ou comportamento humano? Não, comportamento humano. Comportamento humano. Porque o Boa, algoritmo boa. do YouTube estuda o comportamento humano, então. Olha, aí a Edu foi sagaz. Se não tem Sagaz. comportamento humano, não tem Totalmente. algoritmo do YouTube. Tem algoritmo. Boa, boa. Vocês foram sagazes nessa. Vamos lá, essa aqui agora. Um canal em inglês com 1 milhão de views por mês, mas que não vende nenhum produto, ou um canal em outro idioma, digamos espanhol, com 100 mil views por mês, mas que vende todo dia produto. 100 mil views? Canal em inglês, 1 milhão de views todo mês, que não vende nenhum produto, ou um canal em outro idioma, 100 mil views por mês, mas que vende produto todo dia. Todo dia. Qual que é o ticket do produto? Vamos Me deixa. aprofundar aí. Vamos botar um ticket. Quantas vezes você Essa tá por esperta dia? demais. Pois é, mas aí você não vai querer muita coisa. É bate e volta. Não, eu acho que é fria, hein, galera? Acho que é fria. Acho que é fria. Ah, cara, não, é bom não trocar o certo pelo duvidoso. Eu vou no canal Na em minha inglês. Eu também. o primeiro. Certo, Sempre todo então, dia, mas se for Primeiro. $1, aí não rola. Pô, aí não compensa. então quer dizer que se fosse um ticket assim, meio médio alto, vocês poderiam rever essa posição de vocês. Porque daí soma ali os dólares, né? Tem que rolar uma matemática básica aí, né? RPM, ticket do produto, Não, e que quanto tá sai de saindo venda por mesmo. dia, né? Com 100 mil views por mês, Exatamente. não sai tanta venda, né? Não sei. Será? Se sair 1% de venda, já é 1.000 vendas. Se não, for 1.000 verdade. vendas de $100, já fica interessante. Verdade. A gente já pensa em todos os É. detalhes. Tem que... Olha Tem aí, que ó. pensar isso. A É gente 1.000 tá burro vendas de não, hein, $10. É o privilégio de estar aqui com grandes mentes, cara. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Thumb. Vamos falar sobre Thumb.
É um ou outro, o que vocês preferem? O rosto de uma figura autoridade no nicho ou um avatar do canal criado com IA? Acho Ah, que a depende. autoridade do nicho, mas assim, depende. Por exemplo, o meu nicho não tem isso, então daí eu não seria muito assim, O seu lugar caso de fala. seria a figura autoridade, né? É, É que depende do nicho, né? Sim, sim, então, mas a pergunta é difícil por isso, é uma ou outra. Tipo, não tem nenhum julgamento aqui, é só escolher. Essa é a brincadeira. Eu vou de Ah, eu acho Avatar. que Avatar? Eu acho que eu vou de autoridade. É. Boa. Eu vou de autoridade também. E para finalizar, eu quero que vocês falem um nome de um mentor assim que vocês têm para a vida, ou para algum momento, um mentor. Um mentor? cara, pior que, tipo Ah, assim, cara. vai parecer muito, como é que fala? Muito clichê, mas eu acho que é o que é. Tipo assim, eu diria mentor é Deus, sabe? Quando a gente tá num secreto com ele, não tem pessoa melhor na vida, assim, pra, tipo, dar os nossos direcionamentos, quando a gente tá conectado com a fonte. Então, É. meu mentor Eu ia falar a seria. mesma coisa, eu ia perguntar se vale Jesus. Vale, É, pô, claro que sim, vale. Ele é o cara, não tem? Você quer fazer é as todos coisas os certas, é só ver ensinamentos o que o dele. cara fez, o que ele pensou, o que ele falou, então, né? É, A Sofa não De respondeu, a divindades. sua vez. É, eu tô concordando que realmente é um bom mentor mesmo. Eu acho que é um mentor que te traz muita conhecimento, assim, sobre a vida, sobre abundância, né? Você vai aprendendo muitas coisas que você parece que perdeu o acesso, né? E aí, ao longo da vida, você vai passando pela sua jornada, você vai se reconectando, né? Com algumas coisas. Mas é um mentor bem top mesmo, Jesus e Deus. A Elô deixou todo mundo sabe justo aqui, né? Falou Deus, vai falar o quê depois, né? É, pô, aí Não, não dá pra rebaixar, né? Que nem pô. perdão, é, perdão. Não, mas então vamos, beleza. Passou esse. Não, não, tô brincando com você. Mas o que eu já me veio na cabeça foi uma coisa que a Sophie falou, que para mim, pelo menos na minha realidade aqui, né? Quanto mais velho vai ficando, porque o jovem acha que pode tudo, né? Mas assim, quanto mais eu vou fazendo aniversário, mais eu vou, cara, vendo que tudo é questão de fé, assim, tá ligado? Tipo, quanto mais Deus em tudo, não é. adianta, eu não posso mover tudo sozinho, tem que acreditar, deixar fluir. Isso que a Sophie final ela falou, me lembrei É, e às vezes dessa reflexão. você vai levando uns tapas na cara assim, você reage e aí você volta a ter uma fé ali, né? Porque você tem que aprender alguma coisa ali. Que é essa parte dos 20, né? Quando você tá começando ali, você vai tendo algumas questões que você tem que resolver, né? Que você tem que melhorar. Então ele é um mentor, assim, potente. Aliás, no início a Elô falou a idade dela. A Elô está com 22 agora, 20. 20 anos, 22, 20. Eu tenho 32. Sou o Picaluê, a idade de vocês. Eu tenho 22. Eu tenho 38. Boa, boa, quase boa. Você vê que o bichinho Vocês do não parecem YouTube, ter a idade que vocês têm, tá? Não parece, obrigado. parecem muito mais novos. O bichinho do YouTube ele pega assim, né? Não importa a idade, enfim, tem galera 18 menos até 60 mais. Inclusive na Channels tem muita Lendas gente. dizem que te deixa até mais, com a aparência mais jovem, Olha aí. você trabalha mais zen, então você até rejuvenesce. Galera, ó, ninguém me É dá isso. 38 anos. Assim, sempre que eu conheço uma galera que, quantos anos você tem? Eu falo, quanto você acha? A pessoa me dá 31, 32. Eu falo, olha só que maravilha. O YouTube rejuvenesce, até rejuvenesce. Olha que beleza. E quero para quê? Trabalho com o YouTube, minha gente. Olha, agora sim, para a gente fechar aqui, esse episódio foi incrível. E, de novo, agradecer publicamente aqui a presença de vocês, tá bem? Eu sei que vocês têm a rotina de vocês, né? Com os compromissos de vocês, os canais têm que tocar, os colaboradores, né? Que vocês têm que também estar lidando. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa presença aqui. Eu não menti quando eu falei que eu estou me sentindo no Olimpo aqui, tá? No Olimpo da Channels, para a gente falar sobre canais anônimos. Muito privilegiado de poder ter passado essa 1 hora e meia aqui com vocês. E eu gostaria, no final, geralmente eu peço, né, para os convidados falarem uma frase ou algo motivacional, mas eu quero fazer diferente. Já que a gente está conversando aqui, né, com três grandes mentes que fizeram acontecer, né? E, bom, a gente sabe que o sonho ele só vira realidade se a gente age, né? Então, em vez de pedir uma frase, algo motivacional, eu quero que cada um de vocês, que a gente proponha assim, um desafio. Eu quero que cada um de vocês diga para a nossa querida audiência, assim, uma ação prática, tá? Algo executável que a pessoa pode fazer desde hoje
que vai ser aquela coisinha que, se ela mudar, né, ou começar a fazer, no final, em vez de levar para um caminho A, vai levar para um caminho A, B, C, D, tipo, muito maior, sabe? Então, uma ação prática que a pessoa pode fazer a partir de hoje, que vocês já fizeram, que vocês sabem que podem gerar grandes e incríveis mudanças no futuro. Cara, Eu você posso estava começar. falando aí, eu fui pensando aqui a questão do processo, né, que eu falei aqui no episódio algumas vezes, que a gente tem que passar pelos processos para que a gente suba na vida de alguma forma, né? Eu acredito que o sucesso, ele só vem para quem encara o processo. Né? Então, muitas pessoas às vezes estão em situações difíceis na vida, outras pessoas às vezes não estão com uma situação difícil, mas é um tipo de pessoa que é incomodada, né? Eu me considero uma pessoa incomodada, eu sei que muitos, vocês também, muitos. O que é o incomodado? É o que não se permite aceitar menos da vida, né? Se você sabe que você pode viver mais, que você pode fazer mais, se você tem sonhos, se você quer realizar coisas, aí eu vou deixar isso em aberto, porque eu sei que todo mundo em alguma esfera da vida está pensando que gostaria muito de fazer uma coisa, seja iniciar um negócio novo, seja estudar algo novo, seja fazer algo novo, e você só vai conseguir se você decidir que você quer. Né? Tudo começa com a decisão, né? De você dizer para você mesmo que não aceita mais a condição que você está vivendo e que você decide, né, dar um passo na direção daquilo que você quer. Tem que decidir, né? Se não houver decisão, não vai ter processo, né? E isso é muito perigoso porque pode ser que você passe aí às vezes meses, anos e até uma vida inteira imaginando o que poderia ser se você tivesse tomado a decisão e entrado no processo de conquistar aquilo que você quer. Então, o meu desafio, ele é simples, né? Mas ele é, ao mesmo tempo, ele pode ser um divisor de águas na vida, né? De quem realmente fizer, que é você tomar a decisão, é você decidir, né? E para você fazer essa decisão, você tem que falar com você mesmo, né? Independente da sua crença, independente da sua religião, né? Se você acredita em Deus, converse com o seu Deus dentro da sua crença, converse com você mesmo e decida, né? E peça forças. E a partir do momento que você decide e entra no processo, aí as coisas de uma maneira mágica começam a acontecer para você. Então, o meu desafio é para que você decide logo o que você quer e entra no processo. Né? Só assim que a vida vai movimentar e que você vai poder viver coisas extraordinárias, maravilhosas, que você jamais viveria se você não tivesse decidido. Eu gostei muito do que o Cauê falou, ele falou muito sobre mentalidade, eu acho que tá corretíssimo mesmo, porque isso é o principal fundamento. E daí, assim, até dando uma ação bem prática mesmo, que eu fiz no meu começo, que foi criar um Instagram à parte e só seguir figuras que me agregavam conhecimento. E tanto que falava sobre crenças, espiritualidade, qualquer coisa que fosse realmente agregar. Era um perfil só para aquilo, só com nada de dancinha, nada de conteúdo fútil, nada disso, é só realmente isso. E e você habituar meio que o seu cérebro, porque assim, a gente hoje não tem como, às vezes tem muita gente também que é muito viciada em celular e fica vendo Reels, TikTok, enfim. Então, uma boa para você conseguir sair disso e ainda sair melhor é você substituir esse vício com alguma coisa que vai te fazer bem. Então, é você começar a realmente pegar e criar esse perfil e só seguir essas pessoas, sabe? Tipo, vai lá, segue o Cassiano Girardi, segue o Channels, fica ali só, ali, quando for assistir conteúdo, só assiste isso, que você vai ver, assim, que a mudança de mentalidade vai ser aos poucos, né? Porque a gente é aquilo que a gente consome, né? Então, se a gente consumir esses conteúdos, a nossa cabeça vai automaticamente se habituando e a gente, quando for vendo, a gente, ó, tipo, faz isso por uma semana, você já vai ver que você já tá, tipo, outra pessoa. Então, eu fiz isso e valeu muito a pena. Bom, gostei. Sof? Cara, eu acho que a minha seria para complementar aí o que o pessoal falou, porque você decide, aí você começa a mudar algumas coisas ali, e eu acho que é alimentar também os seus sonhos, né? Então, tipo, estabeleça uma meta. E aí, mesmo que você, às vezes, o pessoal tá no CLT, tá trabalhando ali, e não tem o tempo full, né?
de estar ali no YouTube. Normalmente é uma parcela do seu dia que você tem para fazer o seu vídeo, né? Então, eu acho que é alimentar aquilo mesmo quando você não está ali no YouTube trabalhando. Tipo, porque aí você vai alimentando essa meio que até uma obsessão, assim, pelo seu canal, pelo seu progresso. E isso vai somando. Então, a hora que você senta para fazer o vídeo, você faz o vídeo com aquela garra, com aquela força que você alimentou o dia inteiro, né? Então, eu acho que isso vai te potencializando, né? Principalmente o pessoal que não tem o tempo que eu tive no começo, né? Que eu tava ali desempregada, então eu botei toda a minha energia ali, né? Então, eu acho que isso pode ser muito útil, assim, que eu vejo que algumas amigas que eu ando falando e tal, que falam, ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho pouquinho tempo, eu tô trabalhando e não sei o quê. Mas às vezes é uma coisa básica, você decidiu, pá, botou a decisão ali, quero viver de YouTube. Então destrinça essa decisão, quanto que você quer ganhar por mês de YouTube? Bota lá no papel mesmo, escreve. E aí você vai trilhar aquele caminho para chegar ali. Então todo dia pensa que você está alimentando, você está regando aquela semente que você quer plantar. Que um dia ela vai brotar e vai nascer ali o que você quer. E às vezes vai vir uma quantidade que é muito maior do que você imaginou. Eu não imaginei ganhar a quantidade que eu ganhei. Tipo, nem assim perto. Eu queria R$ 5.000, porque era 2 vezes mais que eu ganhava na minha empresa que eu trabalhei de design. Então, assim, alimente, porque meu filho, você pode ganhar ali, ó. Você nem sabe o quanto Deus está separando para você. Só que você tem que alimentar, você tem que nutrir aquilo, senão não vai vir. Não adianta, não vai vir. Então, alimente aí e estabeleça a sua meta aonde você quer chegar, porque sem direção você não vai para lugar nenhum, né? Não adianta, você não chega a lugar nenhum. Então, acho que essa fica aí meu aprendizado aí pra galera, minha dica pra galera. E ó, É, sem direção, É, se ó, você não focar sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. olha Eu até exatamente. só. tatuei para que eu jamais esquecesse Foda, disso. foda. Uau! Realmente. Eu posso A dar galera uma conectada ação demais. bônus? Uma Mete ação bronca. bônus? Ó, porque eu falei, né? Decide e entra no Decisão. processo. A Elo falou, né? Começa a seguir coisas que vão agregar na sua vida, né? Para de dar atenção para coisas que não agregam em nada. Segue gente que fala coisa legal, que vai te fortalecer, né? A Sophie falou, tenha meta, né? Busque, visualize e um desafio master, hein, para a galera que vai complementar tudo isso. Nós estamos no episódio 100 do Channels Cast, certo? Então eu desafio quem chegou até aqui a assistir os 100 episódios do Channels Cast. Eu duvido, é impossível você chegar aqui, começa lá do um e volta nesse de novo e não mudar alguma coisa na sua vida. Eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa na sua vida. E aí depois vocês deixem aí nos comentários o que mudou. Será que alguém topa essa, cara? Porra, Ah, deu uma intimada aí. Vamos ver se eu tenho algum corajoso aí. É isso aí. E dizem que quem realiza esse desafio vai ter o canal monetizado, hein? É, ó. não Lendas só, dizem. não só Pega a chave monetizado, aí, pessoal. não só monetizado, mas bem monetizado, né? Monetizado milionário. A Sufi falou, ela queria só 5.000, ela ganhou só 100 vezes mais que isso, né? Nossa, Só isso. é 5.000. Então é isso, cara. Que incrível. Meu amigo e minha amiga que chegou até aqui. Se a sua mente não está explodida, você volta do início e assiste tudo de novo, né? Vamos recapitular aqui os 3 passos: tomar uma decisão, estabelecer uma meta, né? E seguir com ela até o fim. Né, você se limpar de todas as distrações, abre uma rede social sua à parte, só com coisas que alimentem, de valores, de motivação, e assista sim todos os nossos Genoscasts aqui. Por onde você está, indo para o trabalho, lavando a louça, na academia, né? Bota o fonezinho e vamos focar que com certeza o futuro de vocês vai ser igual dessa galera boa aqui, ó. Um futuro de muito sucesso, prosperidade em todas as áreas da vida, certo? A gente não fala só de dinheiro aqui, a gente fala de qualidade de vida, relacionamentos, tá bom? Seu relacionamento até com o superior, né? Com Deus, com o universo, como um todo. Então, vou fazer também de novo o convite para você, quiser conhecer a gente mais a fundo. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Vem fazer parte desse time aqui incrível, time que está sempre ganhando, time da prosperidade. E eu espero encontrar vocês no Channelscast 101, 102, 103, 104, 105 e vamos contar de vista. Tem muita história boa para ser contada ainda, até porque esse é só o começo. Meus amigos, muito obrigado e um beijo!